Boa noite, pessoal. Aproveitando aí o sabadão, né? Hoje é dia 20 de junho de 2015, são 11 horas e 4 minutos. Eu vou abrir aqui o Sharp Develop, primeiro projeto. Ok. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona o debug. Na verdade, nós vamos falar sobre debug, né, hoje, nessa videoaula. O que é debug, para que serve, algumas formas aí da gente debugar, da gente marcar alguns pontos e tal. É, eu acho que eu até cheguei a comentar em algumas videoaulas anteriores aí como debugar, mas hoje nós vamos falar com um pouco mais de detalhe. Eu vou fazer o seguinte, ó, do lado do número da linha eu vou dar um clique, ele vai fazer uma bolinha vermelha e toda a linha vai ficar em vermelho. Eu vou rodar o sistema, operações, operadores, tá? Ali está a janela lá, eu vou clicar em salvar. Olha o que ele fez. Quando eu marco essa bolinha, eu marco a linha para debug, né? Para debugar. Debugar quer dizer remover problema, né? O bug, ele se a gente for traduzir literalmente aí, quer dizer inseto, mas acabou virando uma uma forma, né, um termo aí na informática que quer dizer remover problema, né? O debug quer dizer remover problema, remover coisa indesejável. É o seguinte, é, marcando para debug, eu tenho aqui, ó, no debug, na opção debug, eu tenho stop process. Se eu digitar o shift F5 ou clicar aqui, que acaba sendo a mesma coisa, eu vou terminar a execução do programa. Olha lá, cliquei, tá vendo? Ó, sumiu. Sumiu não, ele saiu da execução do programa, né? Eu vou rodar de novo, operações, operadores, salvar, caiu lá de novo. Se eu vier aqui, ó, debug, stop process, ele vai fazer a mesma coisa. Terminou a execução. Eu vou dar um play, operadores, salvar, caiu lá de novo. Eu tenho continue debugging. O que vai acontecer? Se eu digitar F5, eu vou fazer isso, ó, F5, ele continua a execução normal do programa, tá vendo? Sem problema. Vou clicar em salvar, se eu digitar F5 de novo, ele vai prosseguir, ele não vai, ele simplesmente vai prosseguir na execução normal. Eu tenho o skip over. Skip over quer dizer passo adiante, né? O skip quer dizer passo, over seria no final, mas ele não vai terminar a execução. Olha só, eu vou digitar o F10 para entender melhor. Digitei F10, tá? Deseja salvar. E o que ele fez? Ele executou aqui, mostrou a imagem e ele está continuando a execução da linha, né, da linha de comando. O que ele fez? Como eu digitei o não, né, como eu selecionei a opção não, ele está aqui, ó, a linha de execução, tá vendo a setinha amarela ali? Quer dizer que ele está aqui, ó. Vou dar mais um F10, caiu aqui, mais um F10, ele exibiu a janela, tá? F10, F10, terminou a execução. Então, o que acontece? O F10 ele vai seguindo passo a passo. Só que assim, ele segue passo a passo, só que se tiver aqui, por exemplo, a gente tem aqui um método, ele não entra no método, tá? Ele vai seguir na linha fora do método. Se eu usar, por exemplo, ó, eu vou dar o play aqui. Vou dar o play. Tá? Não. Ok. Eu vou clicar aqui de novo, olha, ele está em execução, tá? Eu vou entrar aqui no debug, esse daqui ele não vai entrar no método, já esse step into, né? O step over ele vai passar por cima, vamos definir assim, ó, step over, né? Passo por cima, né? Ele não vai entrar, né, em algum lugar. Aqui o step into ele vai passar dentro, né? Passo dentro. Então, o F11, olha lá, eu vou digitar o F11. Olha o que ele fez. Eu não chamei aqui o método pergunta da classe DLG, a classe estática DLG. Olha o que ele está fazendo. Ele já entrou, ele está me mostrando linha a linha, tá? Ele está entrando lá, ó.
Está mostrando linha a linha o que está acontecendo. Aqui tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, ó, se eu parar o cursor em cima dessa variável aqui, olha lá, eu posso vir aqui, dar uma corrida dentro deles, ó. Tá vendo as opções que eu tenho? Botão 1, botão 2, botão 3, tá? Eu vou dar um F10 aqui, ó. Opa. Deseja salvar os dados? Sim. Ele vai dar um return, F10. Então tá lá, ó. Se eu quiser também ver, do mesmo jeito que eu falei, ó lá, você vem aqui em cima, apesar que aqui ele não vai mostrar porque é método, né? Ele vai mostrar quando se trata de variável. Mas, ó lá, pressionado o botão sim. Vou dar um play aqui, ó, continue, ok, ó, continua a execução normal. Eu tenho o step out, ele sai, né? Vamos ver aqui, ó, quer ver? O F11 ele entrou. Step out, olha lá, Shift F11, tá? O que ele fez? Ele saiu, ó, clicou sim. Ele saiu de dentro. A gente usa step into, ele entra no método. Se a gente estiver dentro do método e digitar Shift F11, que é o step out, ele sai desse método e volta para a linha, tá? Então tá lá, ó. Às vezes você tem um método muito grande, você não quer ficar passando linha a linha, você quer voltar para execução, né? Para a linha principal de execução, você usa você usa o Shift F11. Aqui eu vou entrar no aviso, ó. Então o que eu posso fazer? Olha lá, o F11, tá? Então eu vou digitar F11, olha lá, eu entrei no método e ele está executando aqui, ó. Se eu vier aqui em text, olha lá o parâmetro. Então dessa forma eu vou debugando todo o meu código, tá? F10, apareceu a mensagem, ok. Tá? Eu vou, para remover aqui a seleção, né? Eu venho lá, clico, tiro, coloco, né? Ou posso vir aqui, se eu preferir, o F7. Lá o F7 também coloca a linha, tira, é lógico, a linha que a gente tiver no momento. Ali. Tá? Vou dar um play aqui, ótimo. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar em produtos que eu acho que dá pra gente ver melhor, né? Lá, vamos ver aqui o salvar clique, ó, por exemplo. Então eu vou carregar do XML, carreguei, tá lá, tá vendo? Ele ainda tá lá registrado lá no arquivo. Eu vou clicar aqui, ó, o 6, por exemplo, Antônio. Eu vou clicar em salvar, olha ali, ó, cliente. Então eu tenho o cliente aqui null, F10, tá? O código aqui é null, o text é 0, é 6, ele já preencheu, tá? A gente já tinha visto isso na videoaula, em uma dessas videoaulas, se eu não me engano, né? O endereço, lá tá zerado, ele passa para cá. Então a gente vai vendo, tá? A gente pode ir vendo linha a linha tudo que está acontecendo através do debug. Eu vou digitar o Shift F5 para terminar o processo, ó. Teclei o Shift F5, encerrou. Eu vou tirar aqui a marcação. Eu quero mostrar também, além disso, né, eu quero mostrar as minhas linhas, né? Para isso eu vou dar um clique, vou fixar aqui, tá? Então eu tenho aqui também a barra de tarefas, né? Lista de tarefas. Aqui eu tenho soluções, projetos, todos os documentos abertos, namespace e tal, né? Eu normalmente eu sempre deixo solução aqui. Na verdade eu uso pouco isso, né? Mas, por exemplo, aqui, ó, a gente tem na lista, né, de tarefas esse não é todo, tá? Porque eu já vi o pessoal aí falar todo, né? Na verdade não é, to-do, né? A fazer. Então, quando eu inicio um novo código, né, de um form, por exemplo, ele já vem preenchido aqui com esse to-do, né? Então ele está dizendo assim, ó, adicionar o código de construtor depois da chamada
desse método, tá? E inicialize componente. Então ele está dizendo que isso daqui é requerido para forms Windows, né? Formulários Windows, suporte e desenvolvimento de formulários Windows. Então ele está dizendo que esse método é obrigatório, é necessário, que não é para excluir, né? E aqui ele está fazendo simplesmente um comentário que é para você colocar depois. Isso daqui, na verdade, é um lembrete, vamos dizer assim, tá? Tanto que, por exemplo, aqui, ó, produtos não, operadores. A gente tem o to-do lá também, né? E a gente fez todo o nosso código para baixo do to-do. Então, esse daqui, o to-do está aqui, ó, operadores. É esse to-do aqui. Se eu vier aqui simplesmente excluir ele, tá? Ele sumiu de lá de baixo. É um lembrete, na verdade. O to-do é um lembrete, tá? Eu tenho o task list, né? Ele só coloca ali só para te lembrar disso. Aí você pode excluir, pode passar por cima. De repente, se você quiser colocar um to-do lá também. Mas é assim, a hora que você for executar, ele vai fazer a lista do to-do. É como se fosse um marcador mesmo ali, né? Erros. Aqui tem uma coisa, por exemplo, ó, se eu digitar, em vez de eu digitar string, comer aqui esse G aqui, né? Vamos tirar o G aqui, eu vou executar. Olha lá, ele tem um erro. Então aqui, ó, tá um erro. Se eu clicar no erro, ele vai aparecer assim, ó. O type nome space string, né, não pode ser achado. Então isso é um erro. O erro ele não permite que você execute a aplicação com erro, tá? Building, sumiu o erro. Só que aqui, por exemplo, ó, aqui nesse caso já não é um erro. O erro está zerado. É que na verdade a gente tinha, né, isso daqui é um warning, né? Eu tinha desativado os warning. Isso daqui é um warning. O warning é um aviso simplesmente. Você consegue rodar a aplicação com warning sem problema, mas ele vai te avisar que tem alguma coisa lá que está meio esquisita. O que está esquisito aqui? Bom, aqui está esquisito que, olha lá, ele está dizendo, o campo, né, primeiro projeto FRM produto lógico, está a Signed, esqueci está aqui, ó, a Signed tradução atribuído, né? O campo primeiro projeto.fr produto.lógico está Signed atribuído, mas o valor nunca foi usado. Então ele está dizendo que a gente tem variáveis aqui, que a gente criou variáveis, que a gente fez uma atribuição de valor, porém nunca usou. Quer dizer, está ocupando memória ali sem necessidade, né? Então olha o que eu fiz, eu comentei toda essa linha porque a gente tinha feito isso daqui quando a gente está falando sobre variável, né? E então não é necessário. Então a gente tem o erro que não permite que o programa execute, a gente tem os warning que não deixa, que é somente mensagens, tá? O datetime também, acho que não é usado. E a gente tem simplesmente mensagens. Eu vou rodar aqui, ó. A gente já não tem o warning, a gente já não tem mensagem. Só que no caso aqui, ele não dá mensagem também por questão de comentário XML. Mas a hora que a gente criar nossa DLL, tá, e a gente fizer as nossas classes, se não tiver o comentário XML, ele também vai apresentar o erro. Tá, que nós vamos ver mais pra frente. Então, assim, na verdade a gente, aí depois quando gera o executável, né, a gente tem os outputs aqui, output, né, eu vou dar um play aqui, ele não tem nada aqui no output, se tivesse alguma mensagem, alguma coisa estaria aqui, mas aqui a gente pode ver o output, a gente pode ver erros, a gente pode ver se tem alguma mensagem de andamento, né, os threads, né, variáveis locais,
What console. São tudo coisa que a gente vai vendo conforme a gente vai executando. Isso aqui, se eu não me engano, deixa eu só ver aqui. Se a gente entrar, por exemplo, aqui, ó, operações, operadores, não. Vamos pegar aqui, ó. Cadastro, produtos, carregar. Output, erros, threads, variáveis locais. E aqui a gente tem o console que a gente pode entrar com uma mensagem, com um comando, né? Bom, mas é isso aí, pessoal. Eu acho que o principal aqui é a questão dos erros. Eu vou dar uma pausa aqui, vou dar um cancelar. O mais importante é a gente saber aqui a respeito dos erros, o to do, os erros, o warning. Se tiver alguma mensagem também ele vai colocar a mensagem aqui. Output, que é a saída, tá? A gente tem aqui os debugs, né? Eu acho que a gente pode finalizar essa parte do debug. O que eu quero passar também para vocês, vou aproveitar essa videoaula, a gente está com 16 minutos, ainda tem tempo. Na videoaula passada, a gente estava trabalhando com isso daqui, né? Então eu quero mostrar para vocês como que a gente gera comentário XML. O que eu quero mostrar é o seguinte: quando a gente usa aqui, ó, DLG, a gente dá um ponto, ele aparece atenção, aparece aviso, aparece erro, aparece pergunta, mas a gente não sabe direito do que se trata. Olha lá, public static void atenção string, a gente não tem um comentário, né, a respeito disso. Então eu vou explicar como que a gente pode fazer o comentário. Nesse caso aqui, ó, vamos fazer um comentário dessa classe aqui, DLG. Então o que eu vou fazer? Eu vou digitar a barra uma, duas, três vezes. Olha lá, ele já preenche automaticamente. Summary e embaixo summary. Isso daqui é um comentário XML, tá? Ele vai ajudar a gente em várias coisas que eu vou mostrar, né? Então eu vou colocar assim, ó, classe para diálogo com usuário. Isso aqui é um comentário só para a gente definir do que se trata essa classe. Aqui mesma coisa, ó, 1, 2, 3, pronto. Então agora o sumário. Para que serve esse método? Exibe mensagem com opções sim ou não ao usuário. Ok? Então a gente acabou de comentar esse método. Aí a gente tem agora o primeiro parâmetro, que é o text. Então aqui a gente vai colocar assim, ó, mensagem a ser exibida ao usuário. Aí a gente tem o botão sim aqui. O botão sim, se for true, olha lá, ó, true igual exibe não, aqui a gente faz melhor, pode ser assim, ó, focar o botão sim como padrão, tá? Então se tiver true ele foca o botão sim, se não, não. É lógico, eu estou colocando no comentário assim que isso daqui é mais pra gente que é programador, tá? O usuário ele não vai saber nada disso. Aí às vezes aí você vai fazer o comentário do jeito que você entender melhor, tá? E aqui a gente tem o return, o retorno. O retorno o que é? Nesse caso aqui o retorno é um booleano. Então o retorno vai ser assim: true, usuário selecionou sim, false igual usuário selecionou não. É claro que eu estou fazendo esse monte de coisa porque a gente está vendo aqui. Aqui eu colocaria assim, ó,
retorno do usuário somente, né? Mas vamos fazer assim que é para entender melhor. Então, olha só como é que ficou aqui, ó. Eu vou fazer agora diferente, ó. DLG, eu vou dar um ponto aqui, ele vai aparecer aqui, eu vou lá na pergunta. Olha só como é que ficou lá. Então, eu tenho public static bool pergunta, tá? Então, eu tenho aqui os parâmetros. Opa. Deixa eu voltar aqui, ponto. Eu vou lá na pergunta só para ele ficar aqui. Aí ele está aqui comentando, exibe mensagem com opção sim ou não ao usuário. Aí eu tenho text, mensagem a ser exibida ao usuário, que é o primeiro parâmetro. Botão sim, focar o botão sim como padrão. Return, true, usuário selecionou sim, falso, usuário selecionou não. Ok, então agora a gente já passa a ter um comentário sobre o nosso método. Então vamos lá agora, ó. Eu digitei pergunta, né? Eu vou deletar aqui e vou abrir de novo o parênteses só para ele aparecer lá. Olha só como é que ficou. Eu estou no primeiro parâmetro, text, tá? Então tá lá, ó, mensagem a ser exibida ao usuário. Então eu vou abrir aqui, né? Como se eu estivesse digitando aqui, ó. Ok, fechei. Eu vou dar uma vírgula, olha só que legal. Digitei a vírgula. Então olha lá, ele já cai no segundo parâmetro, botão sim, olha lá, botão sim, focar o botão sim como padrão, ok? E aí ele tem o retorno, return true, false, tá? Então a gente consegue comentar agora toda o nosso método. Olha o aviso não tem nada, né? Então vamos lá no aviso, ó. Eu vou vir aqui, 1, 2, 3, olha lá, exibe, opa, exibe mensagem de aviso ao usuário, tá? E o text, o que é aqui, ó? Mensagem a ser exibida ao usuário. Então eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V para não ficar digitando as coisas aqui de bobeira, tá? Então vamos voltar agora ao aviso, como é que ficou? Olha lá, ó. Public static void, tal, normal, né? Aí, ó, exibe mensagem de aviso ao usuário. Text, mensagem a ser exibida ao usuário, tá? Então como é que vai funcionar? Funcionar assim, ó. Você digita DLG. Olha só, o próprio DLG ele já tem aqui, ó, classe para diálogo com o usuário, que é o que a gente comentou aqui. Entendeu? Então você digitou DLG, ele apareceu lá, você dá um ponto, ele já vai corrigir o D minúsculo que eu digitei, já vai pôr o D maiúsculo, olha lá. Aí eu tenho esses métodos. Atenção, aviso. Esse método aqui é um método que ele já ele já faz parte de qualquer classe, né, que é uma coisa já do .NET. A gente tem o erro, que é uma classe nossa. Pergunta, classe não, método. Pergunta também, que é um método nosso. E referência equals também faz parte já do... Isso daí ele está herdando, tá? Esse equals, né? E referência de equals, ele já herda da classe básica que o .NET já faz. E o restante aqui é tudo método nosso, tá? Então eu vou lá, vou colocar mais um comentário aqui, ó, para atenção. Opa, aqui isso. Vou vir aqui, ó, 1, 2, 3. Apareceu. Tá? Então, exibe mensagem de aviso, eu vou colocar assim, ó, exibe mensagem de aviso, eu vou colocar entre parênteses, atenção ao usuário e o text, mensagem a ser exibida ao usuário, tá? Vamos ver como é que vai ficar, ó. Aviso, ele já está ali, ó, já dá para ver, exibe mensagem de aviso ao usuário, mensagem a ser exibida. Ah, não, desculpa. Aqui a gente está falando da atenção, né? Então vamos mudar aqui, ó. Atenção. Opa, atenção, tá aqui, ó. Exibe mensagem de aviso, entre parênteses, atenção ao usuário, tá? E aqui, ó, olha só. 1, 2, 3, tá? Encheu, já apareceu. Você viu que deu para perceber que ele aparece automático, já preenche aqui e tal, né? Ctrl C,
Vou vir aqui, Ctrl V, exibe mensagem de erro, vamos colocar assim, ó, erro ao usuário, tá? Mensagem a ser exibida ao usuário. Text, tá lá. Então se eu vier aqui, ó, ponto erro, tá lá, ó, exibe mensagem de erro ao usuário, mensagem a ser exibida. Ok? Build solution. Então a gente tem a nossa classe agora comentada direitinho, né? Agora sim a gente está começando a fazer um código legal. O interessante daqui, pessoal, é o seguinte: você cria a classe, mas às vezes você está num ambiente aí que não é só você o programador, tem outros programadores e tal. Então, ou até você mesmo, você cria uma classe hoje e amanhã ou depois você esqueceu já como é que funciona aquela classe e tal. Então você não precisa às vezes entrar na classe, ver para que serve e tal, né? A gente já consegue, só de você usar aqui, de você digitar, né? Você já consegue ver qual que é a função, né? Qual que é o objetivo daquela classe. Tem uma outra coisa também que é bem interessante, que ele já gera como se fosse um dicionário de classes, tá? O Visual Studio ele fazia isso, eu preciso ver, eu não cheguei a fazer no Sharp Develop, mas acredito que nós não vamos ter problema para fazer aqui também, tá? Eu só preciso ver qual que é a opção. Mas a questão é o seguinte, todas essas classes aqui nós vamos jogar para nossa DLL, tá? Tanto na DLL a gente vai usar a classe que está lá, é lógico, né, no nosso aplicativo aqui, nós vamos ver os comentários, etc, que já é uma boa ajuda, mas nós vamos poder também gerar, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, mas a gente vai poder gerar tipo um arquivo, né, eu não sei qual que é a extensão que ele está gerando aqui, mas ele vai pegar todos esses comentários XML e vai montar como se fosse um dicionário de dados para a gente. A gente vai ter um dicionário de todas as classes, todos os métodos com comentário, né? Imagina que você está num ambiente de programação, como eu acabei de falar, né? Ou programando com mais alguém, ou às vezes só você mesmo. Você quer ter um mapeamento de tudo que você fez, né? É possível fazer tudo isso. Então é bem vantajoso, eu sempre comento, a gente acaba perdendo um pouquinho mais de tempo, até perde um pouquinho mais de tempo, mas você ganha a longo prazo, você ganha muito tempo fazendo o comentário XML, que é bem interessante isso daqui. Eu vou encerrar essa videoaula por aqui, tá? A gente falou então sobre o comentário XML e a gente falou sobre debug essa aula, né? A próxima aula aí a gente prossegue, tá ok, pessoal? Então, até mais.